E nós vamos começar o jornal de hoje indo para Brasília, onde está Hélio Moura, que continua acompanhando no Senado o julgamento final do processo de impeachment da presidente Dilma Rousseff. Hélio, boa noite. Hoje a presidente Dilma se pronunciou finalmente e respondeu aos questionamentos dos senadores. Falou por boa parte do dia. Como é que você pode resumir para a gente a defesa que ela quis apresentar? Boa noite, Leite. Boa noite aos telespectadores do Jornal da Novo Tempo. Boa noite também ao professor Laureano. Estou vendo ele aí junto com você no estúdio. Leite, o dia hoje, como você já resumiu bem, foi basicamente para ouvir a presidente Dilma. Ela chegou cedo ao Senado, a gente estava aqui já desde antes acompanhando. Muita movimentação de jornalistas, muita movimentação também dos senadores, deputados, vários deputados passaram por aqui ao longo da tarde. Agora, por exemplo, também já estão ali dentro do plenário de novo, porque às 6 da tarde o presidente do Supremo Tribunal Federal fez uma pausa de 1 hora. Agora, portanto, os senadores estão voltando ao plenário para continuar com esse processo. Depois que ouviram a presidente Dilma por mais ou menos meia hora, começaram a fazer perguntas para ela e o discurso da presidente Dilma, ele acabou dividindo as opiniões, como tudo que ocorre nesse julgamento, divide opiniões entre os que são a favor da presidente Dilma e os que são contrários à presidente Dilma. A gente acompanha na matéria que vem a seguir um resumo de como é que foi esse dia até agora. Muito antes de começar a sessão para ouvir a presidente afastada, a imprensa já estava toda reunida no Senado Federal esperando este momento. Dilma Rousseff, acompanhada por aliados, sendo recebida para o interrogatório dos senadores. Apesar da tensão, ela ainda sorriu e acenou para a imprensa. Antes de começar a ser questionada, Dilma discursou e manteve a tônica de chamar de golpe o processo de impeachment. Disse que é vítima de injustiças e atacou o ex-presidente da Câmara, Eduardo Cunha, tido por ela como o principal responsável pelo processo que enfrenta hoje no Senado. Todos sabem que não enriqueci no exercício de cargos públicos, que não desviei dinheiro público em meu governo, em benefício próprio, nem de meus familiares, e que não possuo contas ou imóveis no exterior. Sempre agi com absoluta probidade nos cargos públicos que ocupei ao longo da minha vida. Curiosamente, serei julgada por crimes que não cometi. Antes do julgamento do ex-presidente da Câmara, acusado de ter praticado gravíssimos atos ilícitos e que liderou as tramas e os ardis que alavancaram as ações voltadas à minha destituição. Solicitei ao Congresso autorização para pagamento dos passivos e defini em decreto prazos de pagamento para as subvenções devidas. Em dezembro de 2015, após a decisão definitiva do TCU e com autorização do Congresso, saldamos todos os débitos existentes. Não é possível que não se veja aqui também o arbítrio desse processo e a injustiça também desta acusação. Para os adversários, o pronunciamento da presidente piorou a situação dela diante dos senadores. Ela cometeu mais um crime de responsabilidade. Diz o artigo 85 da nossa Constituição, inciso 2 e no inciso 7, que é crime de responsabilidade tentar impedir o funcionamento do Poder Legislativo. E ao qualificar equivocadamente esse processo como um golpe, ela tenta impedir o funcionamento do Legislativo. Os aliados de Dilma entenderam o discurso como capaz, inclusive, de conseguir mais votos a favor da presidente. Acho que ela também, além de fazer a defesa de sua honra, de mostrar que não praticou nenhum crime, ela defendeu a democracia e deu os elementos, se é que estavam faltando, para senadores e senadoras não assinarem embaixo desse impeachment, que é um golpe falseado, e não ajudarem a escrever uma triste página, mais uma triste página na história do parlamento, especialmente do Senado brasileiro.
Imediatamente depois de fazer o discurso, a presidente Dilma começou a responder às perguntas dos senadores e manteve o mesmo tom que a defesa tem adotado até agora. A presidente continua dizendo que não cometeu crime de responsabilidade e que o processo contra ela, na verdade, é o resultado de um plano político para tentar tirá-la do poder. As respostas da presidente no interrogatório também são avaliadas de formas bem diferentes pelos senadores aliados e pelos adversários. As respostas têm sido, na nossa avaliação, muito evasivas. Não, ela responde o que quer a partir das questões que lhe são colocadas. É um direito que ela tem, temos que compreender que nesse momento essa é uma parte integrante da defesa, mas o consenso entre todos nós que arguímos até aqui de que as respostas estão longe de serem objetivas. A presidente Dilma está muito preparada, na minha opinião. Até parece que foi ela que ficou na comissão esse tempo todo estudando e debatendo, mas deve ter feito bastante isso com seus assessores, né? E mostrando claramente para a nação brasileira que no Brasil, se ela não comete um crime com dolo, de forma propositada, um atentado à Constituição, não há por que retirar o mandato dela. Todos sabem disso, mas a decisão já está tomada porque é política. O processo contra Dilma começa a terminar amanhã, quando está marcado o início da última etapa, na qual os senadores vão votar se Dilma deve ou não perder definitivamente o mandato. Então esse é um pequeno resumo de como é que foi o dia por enquanto, mas neste momento o Senado já voltou com a sessão. Foi uma interrupção de 1 hora para que os senadores descansassem um pouco. A própria presidente Dilma também, que está desde de manhã respondendo perguntas, falando bastante. Então a sessão está sendo retomada agora, nesse momento. E a gente daqui a pouco volta com outras informações, André Leite, sobre como é que está esse processo de julgamento aqui da presidente Dilma hoje, num dos dias mais importantes desse período de julgamento, que é justamente para ouvir a ré, a presidente Dilma Rousseff. Tá certo, Hélio. Obrigado pelas informações. Daqui a pouco a gente volta para outras atualizações com você. E agora a gente vai conversar um pouquinho com o professor Laureano Rosa, economista, que está aqui com a gente nos estúdios hoje. Boa noite, professor, primeiramente. Boa noite e, mais uma vez, obrigado aí pelo convite de estar aqui. Professor, muitos dos argumentos contra a presidente Dilma não são apenas jurídicos, como a gente pôde ver ali, né, nesse VT que o Hélio Moura fez essa reportagem. Os senadores passaram boa parte do dia falando de problemas econômicos do governo Dilma. O que é que você acha dessa discussão, uma vez que você é economista, e da relevância desse aspecto econômico para a decisão do impeachment? Eu acho que realmente grande parte, né, desse processo tem a ver realmente com um problema econômico, né? Agora, eu acho que a questão também, né, é questão realmente um pouco partidária, obviamente, né? Quer dizer, aliás, não é nem bom, então não digo partido, PT ou PSDB, né? Realmente, eu acho que você tem que ter as alternativas, né, de novos partidos realmente no poder. Então, eu acho que com as medidas que estavam sendo tomadas, né, pelo presidente Lula, e os números mostram, né, que realmente houve um avanço muito grande, então realmente existiu o perigo deles ficarem aí por 20 ou mais de 20 anos no poder. Então, realmente, nós tivemos aí, né, medidas que você vê, o Congresso realmente não aprovou nada dela, né, nesse segundo mandato, né? Então, isso aí realmente prejudicou bastante. Agora, ela também tomou medidas também, eu acho que houve algumas falhas, né? Principalmente a arrogância dela também, isso aí prejudicou bastante, e as tentativas que ela fez junto às empresas de tirar, lembra o IPI das linhas brancas dos automóveis, né? E aí, infelizmente, não deu certo, né? Porque mesmo com aquilo ninguém consumiu, e aí o governo perdeu receita. E perdeu receita, então foi esse caos aí que nós tivemos, então aí é muito complicado. Então agora eu acho que nesse momento, né? Torno a repetir, não estou julgando se ela está certa ou está errada, mas eu acho que economicamente, né, é muito complicado, né, se ela continuar. Você dizendo que no processo político a economia acabou sendo afetada negativamente nesse último período
por conta de diversas situações, como você mesmo mencionou, não é? Não tenha dúvida disso, né? E se ela continuar, quer dizer, se ela conseguir continuar, torno a repetir, economicamente, eu já não estou julgando, né? Se ela está certa ou não. Mas economicamente eu acho que seria realmente ruim, né? Porque aí o país vai continuar parado, né? Entendi. Então, pelo menos, né, tendo o outro presidente interino, se continuar, é lógico que aí existe perspectiva de melhora e, obviamente, que a economia, como nós já dissemos aqui, não eu disse, todos os economistas dizem, quer dizer, chegou realmente ao fundo do poço. Não tem nem mais como piorar. Então, inclusive, a gente já está vendo hoje a FGV, né, Fundação Getúlio Vargas, já mostrou alguns números que já mostram uma recuperação da indústria. Ainda que pequena, mas já está melhorando. Quer dizer, eles acreditam até que esse segundo trimestre deve ter aí uma queda apenas de 0,2%. Então, você já tem as indústrias do setor, principalmente calçados, né? É lógico que a exportação que está ajudando isso aí, tá certo? Não é? Tem uns que cresceu zero, quer dizer, zero já é bom nesse momento, né? Quem está crescendo zero já é bom. Então, a gente já vê realmente aí uma perspectiva. Então, se ele ficar, eu acho que a tendência pode dar uma melhorada.